dentro dessa provocação, dessa visão, claramente o Itaú tem tomado decisões relevantes nesse assunto e feito investimentos muito fortes. E me parece, estudando muito o mercado internacional e investindo muito em CRM. Acho que esse é um mercado muito carente de profissionais, porque é muito novo no Brasil. Isso lembra muito o nosso mercado de cartões de crédito há 20 anos atrás. Era um mercado incipiente e com um potencial imenso. O maior desafio era gente e intercâmbio de ideias. O que é que o Itaú pode oferecer ou tem trabalhado nesse sentido? Eu acho, só complementando aqui a visão sobre o segmento de mais baixa renda, né? Porque, na verdade, quando você olha para esse tipo de público, né, as margens que você consegue alavancar não são muito altas, né? E, por mais que seja investimento, é difícil você trazer aqui, pelas margens que esse cliente gera, benefício que sejam tangíveis para o cliente. Porque não adianta também chegar no final do ano o cliente trocar por um produto que não é tão tangível assim. Então, acho que o ponto aqui é como é que a gente consegue trazer, às vezes, o lojista para mais perto, né, e você direcionar fluxo, né, e o lojista contribuir com parte desse benefício. Isso é um modelo, você comentou de modelos internacionais, a gente tem visto isso acontecendo, ou seja, de cuponagem, e existem plataformas diversas no mundo, Red Zebra, Cardlytics, Truaxis, etc., que tem esse propósito, ou seja, aonde o lojista entra fazendo parte dessa cadeia de valor, né, direcionando o fluxo de forma mais direcionada, ou seja, o CRM, nesse momento, é essencial para isso, né, e tirando um pouco desse peso, dessa margem que a gente tem que contribuir, a gente emissor, né. Então, acho que o segredo está nessa linha, né? Eu não acredito que essa é uma conta que dá para se pagar sozinha, ou seja, tem a inteligência do emissor, tem essa questão do CRM e tem a participação do lojista envolvido nessa cadeia para que o cliente consiga ter a percepção de que ele tem um produto que traz valor. Acho que é por aqui que a gente deve estar seguindo. Olha só, todos os mercados que crescem muito rapidamente, o mercado, por exemplo, nosso de cartão de crédito, nos últimos 20 anos, vem crescendo sempre acima de 10%, com picos de 20 e poucos por cento. E toda vez que isso acontece, normalmente se diminui a inovação, porque todos os players têm que se parar para inovar ou criar tanta novidade, pode perder o foco no trem que está passando do crescimento. Claramente, a gente tem desafios aí futuros aparentemente, nós vamos ter mercados amadurecendo e os bancos se tornando mais robustos cada vez mais. Portanto, é muito raro um brasileiro que não tem um cartão de crédito e esse talvez possa ser um diferencial futuro. Mas como é que isso se paga, Cássio? Você acha que isso se paga? Porque eu sei que é caro fidelizar. Sei dos dois lados, tá? O tema do investimento que a indústria, que os bancos fazem para fidelizar, realmente acho que foi um tema na pauta de todos aqui, numa visão muito de custo, como reduzir esse custo, como renegociar melhor preço, e era só isso nos últimos, enfim, até 2 anos atrás, acho que essa era a única conversa. Eu acredito realmente que a indústria entendeu, percebeu que esse custo é um investimento, ou falando de uma forma mais direta, de alguma forma já está consolidado, existe a expectativa, o consumidor espera isso dos cartões de crédito no Brasil, é uma relação óbvia, tem que ter um ponto, eu tenho que ganhar alguma coisa, e os bancos tomaram a decisão, como é que eu faço isso virar um investimento? Como é que eu tiro desse investimento um retorno na relação com esse cliente? O Santander, o que a gente tem percebido, e por isso eu comentei rapidamente, que a gente está juntando os programas todos que tem internamente no banco,
não só o de pontos, os outros programas de relacionamento, benefícios, promoções, numa lógica só de relacionamento com o cliente, porque o que o cliente quer, não necessariamente ele quer o ponto, ele quer fazer um resgate. Ele tem um cliente que ele quer fazer uma viagem, ele quer fazer a melhor viagem com o dinheiro que ele tem disponível, o dinheiro que ele está imaginando investir naquela viagem, ele quer fazer a melhor viagem possível. Então, como que o banco, e através do cartão de crédito, o meio de pagamento que vai estar presente naquele momento dele da decisão de compra, como que a gente pode dar a melhor opção para ele? E a gente pode fazer isso através de parcerias com fornecedores, parcerias no caso de viagens, com hotéis, com companhias aéreas, fazendo promoções de parcelamento junto com ponto, junto com desconto. Enfim, o que o cliente quer é uma solução para uma necessidade que ele tem naquele momento. Então, a lógica que a gente está tentando levar o nosso relacionamento com o cliente é sair dessa questão só do ponto. Eu te dou um ponto, você tem um ponto, o ponto vale uma milha, o ponto pelo ponto da milha. Então, quanto mais... A gente não vai deixar de dar o ponto para o cliente, mas é como é que eu dou um valor além desse ponto. Como é que eu dou mais para ele, que no final eu tenho um investimento relativamente menor e um cliente mais fidelizado. Então, essa é a lógica que o Santander está indo, e eu acredito realmente que não é só o Santander, que o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco estão indo na mesma direção, muito até pela experiência que a gente está tendo de convívio com Smiles e Múltiplos, que estão investindo realmente muito nisso, com muita inteligência, muito CRM, e a gente está acreditando e vai seguir esse caminho agora. Obrigado, Cássio Rapaport. Dentro deste mesma pergunta, e você citou a Livelo, o desafio de varejo, enxergar que isso se paga e que não é um custo adicional, parece ser um desafio forte, porque o varejo brasileiro também, com um crescimento muito forte desde o Plano Real, investiu muito mais em ocupação territorial e em promoções do que em relacionamento, em fidelização de clientes. Como é que você vê que a gente vai conseguir mudar esse cenário? Leonel, esse é um ótimo ponto, porque você falou de inovação. Se a gente olhar nas últimas décadas, teve apenas um produto de fidelidade que realmente teve um grande sucesso, que é as milhas aéreas. Foram feitas inúmeras tentativas e há inúmeras soluções e tecnologias hoje disponíveis. Eu acho que os colegas comentaram aqui da cuponagem, há muita inteligência que está sendo colocada e muito CRM. E houve já algum sucesso com algumas coisas básicas, como, por exemplo, se alguém tem 20 mil pontos, deixa eu mandar um catálogo para essa pessoa eletrônico dizendo os produtos que ela pode sacar com 15 a 25 mil pontos e não com 400 mil pontos, né? Então, algumas soluções simples tiveram sucesso. Mas quando você vai para o varejo como um todo, para não ficar naquele eu invisto R$1 que custa R$1, ou como é que eu faço o lojista querer pagar alguma coisa, mas que traga escala, porque se eu pegar um lojista do Brás, de uma loja, quantos clientes eu vou estar conseguindo levar para aquele lojista? Quando eu penso no universo dos bancos, quanto esforço leva para fechar aquela única negociação e comunicar para a minha base de clientes e que relevância isso vai ter? Então, esse ainda é um desafio para a indústria. Para isso, criamos a Livelo, estamos contratando gente e espero que eles resolvam esse dilema. Olha, antes de eu continuar aqui, se vocês já estamos chegando praticamente na metade, se vocês tiverem perguntas, podem direcionar e as pessoas trazem as perguntas, tá? Obrigado. A gente tem algumas iniciativas muito boas no Brasil. A Múltiplos, aliás, o Gouveia estava aqui antes, ele é um veterano do setor. A Múltiplos tem conseguido, de forma muito consistente, levar clientes para outras recompensas que não simplesmente o aéreo. A DOTS faz um trabalho muito consistente de ponto de venda. E, obviamente, a Smiles vem crescendo muito forte nas parcerias de aéreo. A NetPoints é uma iniciativa menor, começou recentemente, mas vem também conseguindo juntar, principalmente,
com a proposta de juntar a indústria com o varejo para recompensar os clientes. Essas iniciativas, elas têm esbarrado num ponto que você acabou de falar, Rapaport, de pessoas. Vocês estão contratando pessoas. Os bancos têm hoje estruturas que não existiam há tempos atrás, estruturas focadas em recompensa, fidelidade e retenção de clientes. O que vocês acham, vou começar pelo Gueitiro aqui, o que você acha, como a gente deve formar e onde vão estar os maiores investimentos? Porque, só para complementar a informação, nas empresas de coalizão trabalham diretamente hoje, juntando todas, menos de 1.000 pessoas. Aliás, deve gerar na faixa de 1.000 pessoas ou um pouco menos. Obviamente, sem falar nos call centers e na terceirização. Mas na administração direta e no dia a dia das empresas, menos de 1.000 pessoas. Para o mercado que vai explodir. Os bancos todos têm pessoas, mas são poucas, obviamente, comparado com o todo. Esse pode ser um grande gargalo, e quais são as alternativas de desenvolvimento de pessoas especializadas em CRM, intercâmbios e conhecimento de comportamento de cliente? Gueitiro. Boa colocação, porque eu vou insistir muito, eu acho que naquele ponto já comentado aqui, e que eu, como gestor de clientes do Banco do Brasil, acredito muito, que é a integração de todos esses investimentos tecnológicos que têm sido feitos, tanto nos bancos quanto nas empresas de fidelidade. Porque este é um ponto, né? E o outro é como a gente conseguir comunicar para este nosso cliente que ele está saindo do mundo de simples troca de ponto por uma milha aérea, que é o tradicional, e a capacidade que ele tem de alavancar o nosso cliente, o acúmulo dessas recompensas. E do outro lado, o desafio já colocado aqui dos lojistas entenderem que o marketing tradicional que ele até então praticava pode levar ele até um ponto, e que ele estando dentro de uma colisão, o tamanho do mercado dele, o tamanho da fidelização que ele pode trazer ao negócio dele é enorme. Então, a gente tem experiências lá no Banco do Brasil dessa integração, em que, por exemplo, um posto de combustível que faz uma promoção, eu dou pontos para o cliente que compra lá por uma promoção de, exemplo, agendamento de um seguro de automóvel que me interessa, induz o cliente a ir lá, enfim, voltando ao ponto inicial da pergunta aqui, eu acho que é muito mais na integração das inteligências que já existem nos diversos atores desse sistema. Obrigado, Gueitiro. Fred, ainda dentro desse mesmo tema, o Itaú foi um banco pioneiro anos atrás e sempre investiu bastante em educação financeira. Você vê espaço ou acha que nós precisamos trabalhar melhor isso na fidelidade? Porque é muito comum o cliente que tem pontos e não sabe o que faz, acaba perdendo, não dá valor ao programa, isso em todas as empresas do setor, não é específico, né? E funcionários que não têm hoje uma visão completa ou não conhecem bem o programa. E nos bancos, inclusive, é um desafio imenso, dado o tamanho da distribuição. Você vê alguma iniciativa acontecendo em relação a isso? Formação de pessoas, educação de consumidor? Ou tem alguma proposta? Na verdade, o tema de educação financeira dentro do Itaú, no caso, falando especificamente do mundo de cartão de crédito, é algo que está dentro do DNA do time de produtos, do time da área de finanças, de marketing, etc. Então, é uma preocupação, não fazendo aqui marketing, mas é uma preocupação constante. A gente sabe que essa preocupação, na verdade, ela tem uma resultante, se a gente não tiver essa preocupação, que é o endividamento, enfim, isso vira uma bola de neve e acaba sendo prejudicial para nós mesmos. Então, isso é uma coisa que anda em paralelo à parte de programa de benefício, e é algo que a gente está sempre trabalhando nos programas, seja na área de crédito, seja na frente de marketing. Eu acho que a questão de formação de pessoas com essa visão de relacionamento, no caso do Itaú ali, eu diria, primeiro que o volume é muito menor do que 1.000 pessoas, né? Infinitamente menor do que 1.000 pessoas, né?
A gente tem um time pequeno, times especializados, ou seja, gente com visão de marketing, gente com visão financeira. Até há um tempo atrás, a gente tinha consultoria especializada para fazer cálculo atuarial e a gente internalizou isso, né? Então, hoje isso é feito por um time interno, formado por gente interna. Então, eu diria que mais ou menos, acho que uns 90% hoje das pessoas que trabalham na parte de loyalty são pessoas que vieram ou da área de produtos ou da área de marketing, ou seja, de áreas próprias internas que hoje foram formadas e estão especializadas nesse assunto que, como eu falei, é um assunto importantíssimo para a gente. Então, a gente tem trabalhado com esse time, né, especializado e, às vezes, pontualmente, a gente acaba contratando pessoas do mercado para ter uma visão melhor para a área.